Irmãos e irmãs, a terceira semana do tempo pascal é maravilhosa por causa do Evangelho que nos faz acompanhar durante a semana toda o discurso que Jesus fez depois da multiplicação dos pães e da caminhada noturna de Jesus sobre as águas para estar com seus discípulos. E hoje, de fato, encontramos aquela multidão que se tornou mais numerosa procurando a Jesus. Só que Jesus sumiu, pois as pessoas da multidão viram que os discípulos saíram primeiro, que Jesus ficou no monte para rezar, a noite caiu, e não tinha outra barca para que Jesus ficasse com os discípulos. Entretanto, Jesus não estava mais no lugar onde tinha rezado e não podia ter saído com os discípulos, pois não estava na barca. Aí que a procura ficou mais intensiva. Mas cadê este Jesus? Cadê? Diz São João que eles procuraram em muitos lugares onde ele estava. E finalmente, um boato com certeza apareceu dizendo que Jesus estava em Cafarnaum, na cidade, o porto de pesca. Aí as multidões com suas barcas foram até Cafarnaum e encontraram Jesus. A palavra procurar na Bíblia é de grande importância, porque ela representa aquela atividade do ser humano que está em falta de algo. Pode ser de pão, pode ser de teto, pode ser de amigos, pode ser de uma esposa, pode ser também de Deus. Pode ser de sentido para a sua vida. Tu percebes a palavra procurar? Ela envolve uma multidão de realidades, das mais materiais até as mais espirituais. Jesus vê aquela multidão em Cafarnaum. Ele compreende que a multidão teve que procurar bastante para encontrá-lo em Cafarnaum. E ele tem esta palavra solene até, para chamar a atenção da gente sobre o que nós estamos procurando. Escuta, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes de barriga cheia. Ele traz uma palavra que João vai guardar com muito cuidado e que será extremamente importante na história da igreja até a volta de Jesus, sinais. Enquanto os outros discípulos falam de milagres ou de gestos, João usa uma palavra que descobriremos aos poucos. O que eu vejo é que uma multidão está procurando a pessoa de Jesus e que Jesus diz: cuidado, estáis me procurando, mas o que vós estáis procurando é como encher a sua barriga de graça, como aconteceu no dia anterior com a multiplicação dos pães. Então ele revela que tem naquela procura da multidão uma ambiguidade. Tem com certeza alguns que buscam a presença de Jesus por causa do que ele traz de único no mundo, a sua sabedoria e a manifestação de um amor capaz de se debruçar sobre as dores e sofrimentos, as expectativas da humanidade, inclusive a fome. Mas Jesus, como a gente disse ontem, não é um mágico. Não é alguém que
que s'écarter o olhos pelos gestos que ele faz para conseguir a tua adesão, finalmente te arrastar e fazer de ti o que ele quer. Qual é a tua procura quando hoje tu te colocas diante da tela para assistir esta missa? Não é para encher a tua barriga. É porque tu procuras uma presença que revelou várias vezes a sua sabedoria e o seu amor, e que tu precisas. Sem a sabedoria tu vives desnorteado, e sem um amor tu vives largado. O tempo pascal é exatamente o tempo em que nós aprendemos a buscar esta nova presença de Jesus. Tu te lembras provavelmente como Maria Madalena encontrando Jesus na pessoa daquele que ela achava que fosse o jardineiro. Ela agarra os pés para segurar a antiga presença de Jesus. Não me segures. Ela talvez ficou meio frustrada, mas ela foi levada a buscar a nova presença de Jesus, aquela que o tempo pascal ia revelar aos discípulos, para que depois a igreja pudesse viver, caminhar, se alegrar, se fortalecer na nova presença de Jesus. Esta presença ressuscitada que se reconhece através de quê? Dos sinais, daqueles gestos que continuam a manifestar que Jesus está entre nós, vivo, ativo e amoroso. Mas o reconhecimento desses sinais, como que eu posso me fortalecer nisso? E a continuação do diálogo aqui. Estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes de barriga cheia. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, o pão material. Pode ser uma ocupação, mas não pode ser a tua única preocupação. Esforçai-vos pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Senhor, dá-nos este pão. Que devemos fazer? O que deveis fazer é que acrediteis. É a fé que te faz reconhecer nos sinais não apenas um pouco de pão e de vinho no altar, e sim a nova presença prometida por Jesus à sua igreja. É a fé que te faz ouvir na palavra do Padre que perdoa teus pecados, o perdão de Jesus que veio a ti em sua infinita misericórdia, através de um intermédio que também come feijão e arroz, mas que te transmite não o perdão do Padre, o perdão de Jesus. A fé te faz enxergar no sinal visível uma realidade invisível, o perdão de Deus, a graça e a força do Senhor ressuscitado para que tu possas caminhar como um filho de Deus. E cada sacramento é feito exatamente assim. A unção dos enfermos para aqueles que ficam enfraquecidos pela doença, pela velhice, e que recebem através do sinal, uma realidade invisível que se chama a graça de Deus, que age em mim, para que o sofrimento não seja mais forte do que o amor que me faz caminhar. Nos próximos dias continuaremos, porque prometo que esse discurso de Jesus em Cafarnaum é um dos maiores do Evangelho, mas é preciso entrar aos poucos, e até gostaria que você voltasse um pouco ao longo deste dia para esse diálogo entre as multidões e Jesus. A igreja se alimenta deste discurso faz 21 séculos e não o esgotou ainda. Que Deus nos dê esta graça. Amém.